seja muito bem-vindo ao penúltimo episódio da série Com Direito nas Férias. A nossa série está caminhando para o fim. A gente teve 11 encontros, contando com esse, mas a boa notícia é que você vai poder assistir os outros episódios quando você quiser, porque as aulas estão gravadas. Inclusive eu vou deixar o link aqui para que você possa assistir novamente se você já assistiu, porque é muito importante a gente continuar revisando para a gente não esquecer, né? Conteúdos muito importantes de algumas das principais disciplinas do direito. E eu já estou sentindo saudade dessa série. Essa série que foi idealizada por mim para ajudar você, estudante, a revisar no seu período de férias, a relembrar aqueles conceitos que às vezes a gente esquece, a gente troca. Mas é muito importante que você, estudante, que conseguiu assistir, acompanhar até agora, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa, conseguiu relembrar. Eu também consegui relembrar muita coisa que eu já estava começando a esquecer. Então, para você ver o quanto é importante a gente fazer nossas revisões periodicamente, não é mesmo? E na sexta-feira vai ser a nossa última aula, nosso último episódio, nosso último encontro, que vai ser a nossa aula de Direito Civil. E olha, se você está gostando, até agora você tem curtido cada aula, cada episódio, você não pode perder a aula da sexta-feira, que olha, vou só adiantar, está incrível, sério mesmo. Então, se eu fosse você, deixaria aí um lembrete no seu celular para você não esquecer que na sexta-feira, nossa última aula, a gente vai encerrar com Direito Civil e, claro, a gente vai trazer também algumas informações, algumas dicas muito úteis para você, estudante. Então continua ligadinho com a gente, porque está começando mais um episódio da série Com Direito nas Férias. E hoje a gente vai ter Teoria Geral do Direito, a parte 2. Vamos lá? Gente, a nossa aula de Teoria Geral do Direito, a parte 2, está super tranquila. A gente vai falar apenas de 3 tópicos. Mas a gente vai falar de muita coisa, vai ter muito assunto dentro desses tópicos, então continua ligadinho. Vamos primeiro falar sobre as dimensões das normas jurídicas. E aí vamos relembrar, a gente falou de normas jurídicas tanto em teoria geral do direito, a parte 1, que foi a nossa aula passada, e a gente falou também em introdução ao estudo do direito. Você consegue se lembrar do conceito de normas jurídicas? Normas jurídicas são as normas de conduta social, aquelas que visam disciplinar o comportamento humano, de regular, de controlar. E a gente viu também na aula anterior de Teoria Geral do Direito, a parte 1, as características das normas jurídicas, que elas se diferenciam das normas éticas, das normas morais, porque elas têm um caráter coercitivo, elas impõem uma obrigação de que nós devemos nos submeter a ela. Ela também tem a atributividade, a bilateralidade, em que vinculam o Estado, em que tem o poder de atribuir o direito, e nós, que somos a sociedade, temos que obedecer, que cumprir com essas normas jurídicas. E hoje a gente vai falar sobre as dimensões da norma jurídica. Mas o que seriam as dimensões? Seriam os vários sentidos que as normas jurídicas elas adotam dentro do ordenamento jurídico. E quais seriam essas dimensões? A gente vai falar sobre a validade, a vigência, o vigor, a eficácia e a legitimidade das normas jurídicas. Primeiro, vamos falar sobre a validade. O que é a validade? Validade é a correspondência vertical de uma norma jurídica inferior com uma norma jurídica superior. Conteúdo compatível produzida por um órgão competente. Então, só para a gente relembrar, a gente falou lá em Direito Constitucional sobre a hierarquia das normas. Você está lembrado? Que a gente falou que as normas elas obedecem uma certa hierarquia, há uma certa hierarquia. E eu trouxe novamente a pirâmide para a gente poder entender esse conceito de validade das normas jurídicas. Então, aqui está a pirâmide de Kelsen, em que no topo há a Constituição, logo abaixo há as normas infraconstitucionais, e na base da pirâmide as normas infralegais. Então, vamos fazer aqui um link com esse conceito de validade e fazer a correspondência com essa pirâmide, que é a hierarquia das normas jurídicas.
Então, a validade das normas diz que ela é a correspondência, ó, vertical de uma norma jurídica inferior a uma norma jurídica superior. Então, no caso aqui, ó, essas normas infraconstitucionais, para elas serem consideradas válidas, são normas que elas estão obedecendo aquelas normas de hierarquia superior. No caso aqui, as normas infralegais, elas obedecem às normas infraconstitucionais. As normas infraconstitucionais, por sua vez, é a Constituição. E lembrando que a Constituição é aquela norma fundamental, em que todas as normas precisam obedecê-la. Nenhuma pode ir de encontro, caso contrário, elas não poderão produzir os efeitos jurídicos. Então, relembrando esse conceito, falando um pouquinho sobre a validade, a gente viu também que a validade ela é a aptidão que uma norma tem para produzir os seus efeitos jurídicos. Então, quando a gente diz que uma norma ela é válida, significa dizer que aquela norma ela está apta a produzir efeitos jurídicos, certo? E bem tranquilo esse conceito de validade, inclusive a gente até viu em direito constitucional. É só para a gente relembrar também. E com relação à vigência, o que seria a vigência das normas jurídicas? É o atributo normativo que expressa o tempo da validade da norma jurídica, podendo ser determinada ou indeterminada. Então, a vigência, ela pode ter aquele tempo, é como se fosse aquele prazo em que a norma ela vai ter a sua validade. Há algumas normas que vai ter sim a sua vigência, a sua validade, na realidade, né? Por um tempo determinado. E isso precisa estar expresso na lei, precisa estar expresso naquela norma. E ela pode ser por um tempo indeterminado, quando não se refere a nenhum prazo, implica dizer que ela vai ter uma vigência a priori indeterminada. Então, isso seria a vigência das normas jurídicas. Já com relação ao vigor, vigor é o atributo normativo que se refere à força vinculante das normas jurídicas, traduzindo, portanto, a impossibilidade de alguém se isentar dos seus efeitos jurídicos. Então, uma norma, a partir do momento que ela se torna válida e que ela entra em vigor, ela já tem aquela sua força, aquele seu caráter de sujeitar os sujeitos àquela obrigação, aquela norma, aquele regramento. Então, ela não pode isentar as pessoas dos seus efeitos jurídicos, porque ela tem aquele vigor. Então, nós, assim que uma norma jurídica ela entra em ordenamento, então nós, depois que tomamos o conhecimento dela, que aquela norma, na realidade, ela é publicada, como a gente viu na aula anterior sobre o processo legislativo, tem um processo, o projeto de lei, antes de uma lei se tornar uma lei, primeiro ela se torna um projeto de lei, uma proposição, né, uma proposta. E depois que ela passa pelas etapas que a gente viu, se você não assistiu a aula da parte 1 de Teoria Geral do Direito, o link vai estar aqui para que você possa assistir, mas eu só estou apenas fazendo uma revisão daquilo que a gente já viu. Então, a lei, depois que a proposta de lei, quando ela passa por essas etapas, ela é promulgada, aí sim ela se torna uma lei. E ela vai ter tanto a validade, vai ter a vigência e vai ter esse vigor, que é aquela força de produzir já os seus efeitos jurídicos, certo? E falando agora sobre a eficácia. A eficácia é a possibilidade concreta de produção dos efeitos jurídicos das normas. Então, a norma ela é eficaz quando ela já está apta a produzir esses efeitos jurídicos. A gente já sabe que ela tem aquela força, aquele caráter, né, normativo, de coercitivo, e aquelas outras características que a gente falou. E aí ela vai ter também a eficácia, aquele sentido de produzir aqueles efeitos jurídicos. Então, a gente diz que uma norma ela é eficaz quando ela já está apta a produzir esses efeitos. E esse conceito de eficácia está muito correlacionado ao conceito de validade, porque, como a gente falou, a validade é mostrar que a norma jurídica ela está apta a produzir os efeitos jurídicos. E a eficácia é quando ela realmente ela pode produzir esses efeitos jurídicos. Ela já tem aquela possibilidade concreta de produzir esses efeitos jurídicos. E com relação a outra coisa também, antes da gente falar sobre legitimidade, é que a eficácia ela pode se subdividir em eficácia técnico-jurídica, que é a aplicabilidade da norma, e a eficácia social, que é aquela efetividade que está muito relacionada com os fatos sociais, o que acontece na sociedade.
E com relação à legitimidade, é aquele atributo normativo que designa a correlação da norma jurídica com o valor socialmente aceito de justiça. Então, a gente pode dizer que uma norma jurídica ela é legítima quando ela é considerada pela sociedade ou pela maioria da sociedade como uma norma que é justa, aquela que é realmente aceita com um conceito de justiça. Então, bem tranquilo essas dimensões das normas jurídicas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cessação da vigência das normas jurídicas. A gente falou que as normas jurídicas elas vai ter a vigência, que pode ter um prazo de validade ou não. Mas como é que se dá esse prazo de validade? Como é que acaba essa vigência dessas normas jurídicas? Afinal de contas, nem todas as normas jurídicas elas vão ter a validade indeterminada. Há alguns momentos, algumas situações em que elas podem deixar de existir ou perder mesmo a sua validade. E é isso que a gente vai ver agora. Então, com relação à cessação das vigências das normas jurídicas, a gente tem 3 dispositivos aqui que a gente vai falar, que é a revogação, a caducidade e o desuso. O que seria a revogação? É anular ou cancelar os efeitos de um ato ou de uma lei. E aí eu trouxe para vocês também, ó, como elas podem ser divididas, essa revogação, como ela se subdivide. A revogação ela pode ser expressa, a lei indica o que está sendo revogado. Tácita, a lei indica implicitamente o que está revogado. E global, que cessa a validade de um conjunto de normas jurídicas, podendo haver a abrogação, que é aquela revogação integral, ou a derrogação, que é a revogação parcial da lei. Então, perceba que a revogação é o anular ou cancelar os efeitos. É como se eu tirasse a eficácia daquela norma, que a eficácia é aquela possibilidade concreta dela produzir os efeitos jurídicos. Então, eu estou tirando essa eficácia, tirando uma dessas dimensões da norma jurídica, que é a revogação, que ela pode ser expressa, quando a própria lei expressa que ela está sendo revogada. A tácita é de forma implícita, não está muito clara que ela está revogada, mas está ali, de forma implícita, né? E global é quando cessa totalmente aquela validade. E essa revogação pode ser integral, um conjunto de normas totalmente revogados, ou ela pode ser parcial. Eu não vou revogar toda a lei, só alguns dispositivos, certo? Que isso também é possível. E com relação à caducidade, caducidade é a perda da validade total, por força de um direito. Perde seu efeito pelo aparecimento de uma condição, sem que haja necessidade de uma nova lei que cite sua revogação. E aí eu posso trazer um exemplo de uma situação que nós estamos vivendo, né? Mundialmente, que é a pandemia. E nós bem sabemos que há decretos que estabelecem o uso obrigatório da máscara, daquela máscara facial de proteção. Mas quando acontecer toda a população ser vacinada, que, né, se Deus quiser, logo, logo isso vai ser possível, quando todos estiverem vacinados, protegidos, quando não tiver mais nenhum perigo de pandemia, de contágio, quando realmente essa pandemia toda acabar, será que a gente ainda vai continuar usando essa máscara? Será que isso vai se tornar uma rotina? Provavelmente não. Então, esses decretos que estabelecem o uso obrigatório das máscaras, eles vão perder a validade, vão começar a perder a força do direito e daquela obrigação. Então, a gente pode dizer que aquela lei, aquele decreto-lei, ele vai caducar, por exemplo. Ele pode caducar, que é perder realmente o seu efeito porque apareceu uma nova condição. Porque aquele momento em que foi aplicado o decreto foi para uma determinada finalidade, mas que agora, né, no momento em que realmente não estiver mais necessitando dessa obrigatoriedade, não tem por que esse decreto continuar. Então pode acontecer que uma lei estabeleça a revogação desse decreto ou por caducidade esse decreto perca a validade sem que haja uma lei que a revogue. Então, não é obrigatório que haja essa lei. Pode haver, como pode não haver essa lei. De modo que vai perder a sua validade, né? Se essa lei, esse dispositivo caducar, né? Que é a caducidade. Entendido? Bem tranquilo, né?
Agora vamos falar um pouquinho sobre o desuso. O que é o desuso? É quando a população entende que determinada norma não possui mais eficácia no plano fático. O mesmo exemplo que eu falei a respeito da caducidade, a gente também pode usar para o desuso, né? Com relação às máscaras faciais. Quando toda essa pandemia totalmente se extinguir, então não vai ter por que a gente continuar usando, provavelmente. Então, é quando a população ela entende que determinada norma não possui mais a eficácia, aquela norma não faz mais sentido de continuar, certo? E aí agora a gente vai falar sobre o nosso último tópico, que é a restauração da validade jurídica. E aqui eu peço que você preste bastante atenção, que eu vou trazer um exemplo para que a gente consiga entender bem direitinho esse tópico de restauração da validade jurídica. A gente vai falar sobre um fenômeno chamado repristinação. Você se lembra o que é? Você sabe o que se trata esse fenômeno? Então vamos lá, vamos ler aqui o conceito de repristinação. Repristinação também pode ser considerada como a ressurreição, isto é, o retorno ao antigo, a volta de uma norma. E esse conceito também ele pode ser entendido como a revalidação da norma já revogada em decorrência da revogação da norma revogadora que a revogou. Eita, Cris, agora deu nó na cabeça, não foi? Eu já tô vendo a sua cara de interrogação. Mas calma, que a gente vai explicar direitinho. Eu trouxe um exemplo bem prático para que você consiga entender esse fenômeno da repristinação, que realmente, né? Só pela definição a gente já fica sem entender. Mas lá no artigo 2º, o parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a gente vai ter um dispositivo que vai falar sobre o seguinte. Vamos ler. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, vamos agora para o exemplo, antes de eu falar a respeito desse artigo que a gente acabou de ler. Aqui tem um exemplo. Vamos supor que seja criada, na realidade, a lei A, certo? E aí, com o tempo depois, é criada uma lei B que revoga a lei A. Isto é, anula a lei A. Ok? E passado um tempo surge uma nova lei que é a lei C que vai revogar a lei B. Eu pergunto para você, no caso, a lei C que revogou a lei B, a lei A, ela vai voltar? Ela vai ressurgir? Será? Vai haver revogação, isto é, a lei A só poderá retornar, só poderá voltar a ter o vigor se tiver uma disposição expressa. Se tiver uma disposição expressa onde? Na lei C. Então, para a lei A retornar, a lei C teria que falar, teria que colocar lá no dispositivo, teria que estar expresso que ela voltaria a vigorar. Caso contrário, ela não volta, certo? Por isso que a gente leu aqui. Vamos ler novamente para agora a gente entender melhor. O artigo 2º, o parágrafo 3º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, salvo disposição em contrário é quando realmente tiver essa disposição expressa nessa lei. Então, você conseguiu entender? Então, isso que é o fenômeno da repristinação, que é a volta. E é importante dizer que, embora seja possível esse fenômeno, nosso direito, ele é evitado. E por que é evitado, Kiss? Simplesmente para não haver uma insegurança jurídica. Porque já imaginou? Uma lei hoje diz que um determinado ato não é correto, é uma infração. Aí amanhã vem uma nova lei que revoga, diz não, olha, isso não é uma infração. Esse fenômeno, ele é aceito no nosso ordenamento jurídico, há essa possibilidade de haver a repristinação, ela é evitada. Esse fenômeno é evitado. E por quê? Por conta da insegurança jurídica. Porque vamos supor que hoje surja uma norma que diga que tal conduta é uma infração. Quando for amanhã, surge uma nova norma que diga que não é mais uma infração, aquela conduta. E chega uma nova norma que diz que, olha, essa norma que diz que isso é uma infração, está errada. Então, no caso, volta ao anterior.
Entendeu? Como ficaria uma insegurança, como daria até um nó na nossa cabeça? Então, se hoje isso é uma infração, amanhã não é, e depois volta a ser uma infração, então a gente poderia ter uma insegurança jurídica muito grande, poderia ter uma certa descredibilidade no nosso ordenamento jurídico. Então, por isso que só se for realmente, se for disposições em contrário, se for o caso de ser necessário, é que há essa repristina. E para a gente encerrar, eu vou trazer agora um outro conceito que eu não coloquei aqui, mas que está atrelado às dimensões das normas jurídicas. Deixei para o final, justamente para que você possa, depois de que aprender um pouquinho sobre a representação, deu aquele nó na cabeça, agora a gente vai aliviar falando um pouquinho sobre a vacatio legis. O que é vacatio legis? Pronto, é uma expressão latina que significa vacância da lei. E o que seria isso, essa vacatio legis? É aquele período que consiste entre a publicação da lei e a sua vigência. A gente falou sobre vigência, que é uma das dimensões da norma jurídica, e quando a gente falou sobre o processo legislativo, a gente falou sobre as etapas dele. E uma das etapas consiste justamente na publicação da lei, que é quando aquela lei ela se torna pública, ela se torna conhecida por nós, pela sociedade. Então, há um período que é compreendido entre essa publicação e a vigência da lei para que haja uma internalização daquela sociedade, para que ela consiga absorver em um tempo, certo? Que aquela lei surgiu, que ela agora está produzindo seus efeitos jurídicos. E qual seria esse prazo de vacatio legis? Vai depender. Ela pode ser aquela vacatio legis expressa, que é quando consta lá no próprio código, no próprio dispositivo, e eu até trouxe um exemplo para vocês, que é o artigo 1045 do Código de Processo Civil, em que ele diz o seguinte: este código entra em vigor após decorrido 1 ano da data de sua publicação oficial. Então, a vacatio legis do Código de Processo Civil era de 1 ano, que ele ia entrar em vigor. Entrar em vigor o quê? O que significa? É aquela força que ele já tem de produzir já os seus efeitos jurídicos. É você não obedecer, já incorrer em algum tipo de penalidade, por exemplo. Então, por isso que a vacatio legis é aquele tempo para que a gente consiga assimilar aquela lei. Então, ela pode estar expressa, e se ela não estiver expressa, se houver num código, não tiver como aqui no que a gente acabou de ler, no Código de Processo Civil, não tiver lá de forma expressa. Olha, se não estiver, se o legislador silenciar, se ele não colocar o prazo para que aquela lei ela já comece a entrar em vigor, é considerado 45 dias após a publicação. Então, vamos supor que nesse Código de Processo Civil o legislador não tivesse colocado esse artigo 1045, não tivesse colocado o período que o Código de Processo Civil iria entrar em vigor. Então, no caso, iria ser contado, a partir da data da publicação, 45 dias. E após esse prazo, é que a lei iria entrar sim em vigor, já estaria produzindo seus efeitos jurídicos. Entendido? E assim a gente encerra trazendo para vocês aqui o meu mapa mental, que foi feito por mim com base nas referências bibliográficas que eu vou mostrar para vocês. Aqui estão as minhas redes sociais, para que vocês possam seguir e possam também acompanhar todo o conteúdo que a gente postar. Minhas referências bibliográficas com os materiais que eu trouxe aqui para vocês. Tá certo? Joia! E assim a gente finaliza. Já acabou. Pois é, o que é bom dura pouco, mas você pode assistir novamente essa aula, inclusive as demais que já estão gravadas, já estão disponíveis para você assistir. Reforço que o link está aqui na descrição, certo? Assim como o nome das disciplinas. Só para a gente relembrar, a gente falou sobre Teoria Geral do Direito, que foi essa aula de hoje, encerramento, né? A gente também teve a Teoria Geral do Direito, a parte 1. A gente falou sobre direito constitucional, direito empresarial, direito processual civil. Então a gente teve algumas aulas que foram muito enriquecedoras. A gente conseguiu relembrar coisas importantíssimas
Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você esteja gostando dessa série que já está chegando ao fim, mas a gente vai ter a aula final, como eu já falei, então continua curtindo, tá certo? Um forte abraço para você, fica com Deus e até o próximo e último vídeo da série Com Direito nas Férias. Espero por vocês, hein? Tchau, tchau!